Bom, então vamos iniciar a nossa live de hoje. E eu vou convidar a Lúcia Helena. Lúcia Helena já é uma grande parceira do Chá Pragmático, sempre ela está conosco, dividindo seus conhecimentos, dividindo suas experiências na área educacional e na área administrativa. Então, Lúcia Helena vai começar hoje essa roda de conversa, e eu vou te dar mais 5 minutos, viu? Se passar de 15 minutos, eu te dou mais 5 minutos. Minha querida, boa apresentação, fique muito à vontade, e eu vou pedir aos irmãos que puderem para fechar o microfone uma melhor recepção de sinal. Lúcia Helena, é com você, querida. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, honrada em estar mais um chá, né? Uma tarde deliciosa de aprendizado e compartilhamento. Hoje, como nós já falamos, é uma roda de conversa, e o tema que nós buscamos trazer é a educação, mas uma educação para bem além, que transcenda a própria educação. Então, vamos lá nós, né? O que eu busco refletir? Que, na realidade, o mundo não mudou. Quem já me conhece ouve falar nisso. O mundo virou do avesso. E que muitos já preconizavam que, na realidade, nós não estamos numa era de mudanças. Nós estamos numa mudança de era. Tudo foi acelerado, foi tudo exponencializado. Todas as áreas, todas as dimensões humanas. Logo, a educação não ficaria fora dela. E, segundo o meu ponto de vista, inclusive, foi uma das áreas mais exigidas. Por quê? A nossa escola, tal qual conhecemos, ela remonta a um modelo do século XVI, que também já resgatava modelos que eu digo desde a origem dos tempos, onde a transmissão era sempre dada por aqueles detentores, ou que julgavam, né, deter saberes, para aqueles que não os tinham. Por isso que eram chamados de alunos, ou seja, aqueles sem luz, e que precisavam buscar iluminar-se no sentido até mais amplo da palavra. E as escolas foram perpetuando esse modelo de boca ao ouvido. Tanto é que até antes, né, do início do que nós vamos tratar hoje, como que era resgatado isso? Tinha que aprender, apreender, memorizar, porque se não fosse bem na prova, não, olha que expressões, né, não passariam de ano, como um ano ficasse perdido na vida daquela criatura. Eu gosto muito da expressão do José Pacheco, que foi o idealizador da Escola da Ponte em Portugal, e que muitos depois o copiaram a ponto de dizer que nem sabe mais quem é o autor, mas segundo eu soube, é o José Pacheco, que ele dizia que nós ainda temos escolas do século XIX, né, com professores do século XX, nascidos nesse século, mas com alunos que já nascem chipados do século XXI. E quando nós chegamos, então, o ano passado, de 16 para 17 de março, pelo menos aqui em Santos foi essa data, o que nós observamos? Que tudo isso mudou, e que essa mudança foi tão, entre aspas, drásticas. Por quê? As famílias foram obrigadas, entre aspas, a exercer esse papel de educador. Esse isolamento social, que não é um isolamento social, olha nós aqui, na realidade era um isolamento físico, exigiu que os docentes ou levassem as lições para aqueles que não tinham acesso às internets, ou então os próprios pais tinham que buscar com aqueles professores os materiais que os filhos deveriam trabalhar. Nós que estudamos aqui na eubiose diferentes períodos pelos quais passam as civilizações, acho que nós ousamos dizer que o que aconteceu, principalmente na área da educação, foi um saque contra o futuro. Ou seja, para que nós havíamos criado tanta tecnologia nos últimos 10 anos?
Ou seja, já urgia um modelo de educação para além dos muros, para além das próprias tecnologias que nós já estávamos trazendo, né? Porque muitos ainda usavam a expressão, nossa, os alunos têm dificuldade de aprendizagem. E eu já ouvia dizer, é a dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de ensinagem, entre aspas, pelos educadores não preparados. Nós saímos da idade da média, que diz idade média, para uma idade da mídia. E uma mídia que hoje não se chama mais mídia, passou para ser chamado hipermídia e agora é chamado um espaço de transmídia, onde a educação terá um papel preponderante na apropriação desses saberes tecnológicos, vamos chamar assim. Ou seja, é uma escola para além muros, sim. E quando nós falamos que precisamos preparar os jovens, etc., na realidade, nós também temos que preparar até os nossos adultos. Por quê? Educação, embora nós sempre soubemos que começavam com os pais e depois a escola apenas deveria complementar os valores que já teriam sido trabalhados com os pais, nós observamos que ambos foram pegos distraídos. Pais e professores sem domínio, vamos chamar assim, de toda essa tecnologia que se fez obrigatória. Como nós, eubiotas, vemos isso, né? Havia uma necessidade de resgatar o que a gente chama uma educação para a integralidade do ser. Porque é uma escola onde não mais se apaga a lousa. Nós vamos lá nas mídias e deletamos. Vamos no canal do YouTube, se não está legal, a gente muda do canal de YouTube. Uma escola que não mais vai nos exigir consultas em dicionários, porque nós vamos ao doutor Google ou no próprio YouTube com os seus tutoriais, que de uma maneira, às vezes, lúdica, engraçada e até ágil, traz as respostas para as quais buscamos, né? Eu gosto também de uma frase de um professor e historiador, que é o George Colley, que ele diz, se a vida fosse uma série, essa temporada atual não estava com nada. Era uma série também que nós íamos abandonar ao longo do caminho. Aí, estudando a área da educação, no início dos anos 2000, uma professora pós-graduada, pós-doutor em educação, uma xará, né, a Lúcia Santaella, da PUC, de São Paulo, ela já dizia que nessa década 2020, 2030, nós teríamos um modelo chamado de educação ubíqua. Não híbrido, como hoje, de uma forma não apropriada, as pessoas estão chamando, né? Ela chama de educação ubíqua aquela educação que mesclaria, e agora a gente viu que mescla diferentes tipos de mídias, porque mídia significa meios por onde a linguagem, a comunicação se processa. E a comunicação ubíqua, como ela dizia, a educação, irá, já está sendo, trabalhar todas essas transmídias. Sejam ela presencial, porque mesmo presencial já será exigido que se consulte todo esse mundo, né, tecnológico. Entretanto, muitos têm medos, porque esses aprendentes, eles estão cada vez mais voltados a usar a tecnologia e os educadores, às vezes, até os proíbem, em vez de fazer bom uso também, onde eles buscariam esses saberes e seriam discutidos nas salas de aula. Uma outra forma que hoje vem, a palavra ubíqua, porque eu fui lá buscar, de onde surgiu isso? Ela surgiu de uma crença, olha lá, de uma crença cristã, que já dizia, né, e nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ubíquo significa isso, uma educação que estará presente em quaisquer locais aonde nós estivermos. A ponto também de um pós-doutor
da Universidade de Minas Gerais, do Instituto do ITA, que é o pós-doutor Cassiano Zefferini, ele diz o seguinte: onde houver hoje um estudante, ali estará uma escola com ele, não precisará mais estar em muros. Ele pode se apropriar de cinema, de TV, de rádio e todas as transmídias. Para isso, muda o quê? O papel do educador. E quando eu falo em mudar o papel do educador, aí nada melhor do que nós resgatarmos o que o professor educador Henrique José de Souza já nos trazia, né? Que haveria necessidade de uma educação integral. Ele não falava escola em período integral, mas uma educação para a integralidade do ser. Onde a velha escola haveria de parir uma nova educação, mas as dores do parto não seriam tão fáceis. E quando a gente ainda vai buscando, Krishnamurti dizia que o educador é que tem que ser educado antes do educando. E aí a nossa reflexão: quem educará os educadores da era da transmídia? O professor, de novo, vem e fala: a educação do futuro, isso ele falava em 24 a 30, e nós já falamos, ou seja, é o presente. Ele dizia que deverá ser o ensino primeiro e universal da condição humana. Porque o educar para a inteireza contempla a educação da alma. E ele dizia que a alma da educação está na educação na alma. Finalizando essas primeiras provocações, o que eu posso trazer é que a pandemia, na realidade, nos mostrou que nós não mais precisamos de escolas nos moldes atuais. Um novo modo de ensinar e de aprender tem que ser buscado. Por quê? Não mais precisamos de escolas que formem, coloquem na forma, mas nós precisamos, não as que formem, mas escolas que transformem seres humanos em seres conscientes, para que esses mais conscientes transformem as suas vidas, o seu entorno, as suas realidades e os seus territórios. Gratidão. Passo o bastão. Lúcia, maravilha, Lúcia, maravilha. Que provocação para os irmãos, que provocação, viu? E como você tem uma facilidade neurolinguística de expressar a nível mental, como você tem como o seu corpo fala nesse momento, viu? Isso é muito bom, porque transmite também para a gente a sua emoção nesse campo da educação. Então, fica aí as suas palavras como um momento de reflexão, de questionamento bem provocativo para essa nova educação. Obrigado, minha querida. Já já você participa de novo. E vamos convidar agora a Nidal, que é nossa parceira também, parceirona com o Chá Pramântico. Nidal, fique muito à vontade, querida. Obrigada, Remes, obrigada a todos os veneráveis irmãos. Eu sempre digo assim, é uma alegria, uma honra nós nos reunirmos para falar sobre educação. Então, assim, eu penso que a minha fala dá continuidade a essa fala que a Lúcia trouxe para a nossa reflexão, e inicio, assim, com uma pergunta, né? De que educação nós falamos? Quando nós falamos educação para além da educação, né? De que educação nós falamos? E qual educação nós, a humanidade, né, necessitamos neste momento, né? Um momento de transição bastante acentuado. Então, nós percebemos que, assim, as peças do tabuleiro, elas estão se movendo muito rapidamente, né? E nós precisamos acompanhar esse movimento. Então, a lei, ela não é estática, a lei está em constante movimento, né? E nós precisamos acompanhar este movimento da lei. Então, para compreender um pouquinho mais dessa educação para além da educação, tem um artigo na revista Dharana, número 136, de agosto de 1948, esse artigo é assinado por Laurentius Paolo Domitiani, que é Fim de Ciclo.
Então, eu trouxe alguns excertos de 2 artigos de Laurentos Paulo Domitiani, Fim de Ciclo e Análise do Mundo Contemporâneo, que estão nessa revista, né, de 48. Então, no Fim de Ciclo, ele vai fazendo uma reflexão das civilizações antigas que mantiveram a ciência iniciática das idades, né? E aí ele fala um pouco da China, da Índia, do Tibete, das lamasterias do Tibete, do Egito, da Grécia, da Roma, de Roma, né? E traz assim a civilização do Peru, do México, mas o que ele traz inicialmente assim o culto dessas civilizações na sua origem primeira, né? Então, elas estavam, naquele momento, fiéis à ciência iniciática das idades. E toda a sua civilização, ela era ensinada ou educada a partir destes princípios da ciência iniciática das idades, né? Mas, com o passar dos tempos, esse conhecimento ele é deturpado. Então, hoje, quando nós olhamos para estas civilizações, nós não vemos mais, né, essa fidelidade à ciência iniciática das idades, né? Então, existe toda uma deturpação. No artigo seguinte, quando ele trata sobre a análise do mundo contemporâneo, eu achei assim, extremamente importante trazer alguns trechos que diz assim, olha, chegamos ao momento crítico do ciclo atual. A situação do mundo apresenta-se de modo objetivo e cruel, que é o que nós estamos vivendo, né? As massas confundidas não sabem em que pensar, o que querer e para que vivem. Isso foi publicado em 48, mas parece que que ele está falando para este momento agora que nós estamos vivendo, né? A humanidade, ela ressente-se de uma base interior. As religiões fracassaram em sua missão, o espírito dos ensinamentos dos seus mestres foram todos distorcidos, que é o que a gente percebe hoje, né? Então, por força dessa confusão, dessa Babel filosófica, é que o mundo moderno concentra toda a sua atividade na luta exclusiva pelos bens materiais. Então, vejam, o ensinamento da ciência iniciática das idades, ele se perdeu nesse processo de modernização da sociedade, né? As religiões, elas também se constituem potências econômicas, o conflito, ele toma formas violentas e ameaçadoras, as nações desafiam-se novamente, e a ciência é mobilizada para a guerra porque está a serviço dos interessados nos lucros de uma minoria que detém os privilégios sociais. E ele faz uma crítica muito grande à ciência, que a ciência, ela surgiu para atender e melhorar a vida da sociedade humana. Mesmo sem menosprezar a importância da ciência, que foi por meio da ciência que muitos chegaram a ser alfabetizados e houve um quanto de avanço social, mas ela realmente deixou de cumprir a sua missão quando ela, então, se verga a esses interesses lucrativos econômicos, né? E continua a análise. A filosofia moderna, científica, pragmática, não pode mesmo atinar com o reto caminho. Qual é o reto caminho? É a ciência iniciática das idades. Existem escolas, sistemas, correntes, nenhuma, porém, com bases verdadeiras. O mundo perdeu a tradição. O pensamento moderno, ele não é capaz de orientar os povos, porque não há um pensamento. O que existe é um filosofismo sem profundeza, que volteja sobre constatações meramente científicas, positivas, ou sobre dogmas religiosos. Daí a crise do mundo moderno, crise que não é de ontem, mas que vem se acentuando há séculos. Então, todo esse trabalho da ciência de buscar a verdade, o conhecimento de fora para dentro, quer dizer, um conhecimento só é aceito como verdadeiro se ele for comprovado, né, analiticamente. Então, aquilo que não pode ser comprovado, então, as verdades de uma mente abstrata, as verdades subjetivas, intuitivas, que não podem ser comprovadas, então, para a ciência moderna, não é ciência. E aí ela se distancia da ciência iniciática das idades, causando tantas confusões que nós estamos vendo e tantas injustiças sociais que nós presenciamos neste fim de ciclo.
Então, nesse momento de desafios que vive a humanidade, que nós vivemos, o conhecimento científico que sustém a educação escolar, porque a educação escolar, ela está totalmente calcada no conhecimento científico, né? O conhecimento que foi acumulado de geração em geração, historicamente registrado. Então, aquele conhecimento que não tem registro histórico, ele não entra para o currículo escolar. Então, esse conhecimento, ele não será suficiente para um avanço na equidade, porque ele sempre é promovido, ele busca políticas públicas, são até muito bonitas, mas elas sempre vêm de fora para dentro, né? Porque esse momento da humanidade, ele solicita uma revisão profunda de valores, né, presentes especialmente na educação. Então, como Lúcia disse, a educação foi extremamente impactada. Então, ela precisa de uma revisão de valores, né? O que educação escolar nós estamos promovendo? Embora todos esses desafios, né, desde a finalidade da educação, acesso à internet, acompanhamento de filhos, os pais que precisam sair para trabalhar, os filhos que não estão tendo acompanhamento dos pais, mesmo com toda essa situação, os avanços da tecnologia não podem ser menosprezados, né? Mas existem esses poréns que também precisam ser considerados, né? Então, a reflexão que nós trazemos também é nesse sentido, de que, embora esse avanço, né, proporcionado pela tecnologia, e que ele até suprime a noção de tempo e espaço, porque, como a Lúcia mencionou, eu achei interessante, aonde está um estudante, ali tem uma escola. Agora, o que é que está se fazendo ali? A tecnologia por si, ela é maravilhosa, nos deu um avanço muito grande, mas ela por si não supre as necessidades de uma formação, né, para o ciclo que já estamos vivendo. Então, dessa forma, ela não conseguirá promover a necessidade dos valores solicitados pelo ciclo que inicia. E quais são esses valores? Paz, amor e justiça. Então, vejam o trabalho de fôlego, o trabalho grandioso que é preciso fazer para que a sociedade realmente viva um momento de paz, desse amor universal e de justiça, né? Então, eu penso que é esse o maior desafio, né, de uma educação que se volta para a formação do caráter, né, para a formação da alma através da cultura, e que tem por base aqueles princípios de paz, amor e justiça. Tem um trecho também no livro Carta dos Mahatmas, que é bastante interessante, né, é uma orientação do Mahatma Kutumi em relação à educação. Ele é datado de novembro de 1880. Olha, 1880, olha o que ele diz. Diz assim: a tendência atual da educação é formar pessoas materialistas e eliminar a espiritualidade. Com uma compreensão adequada do que os seus ancestrais queriam dizer com seus escritos e ensinamentos, a educação se tornará uma bênção, enquanto que agora ela é frequentemente uma maldição. Então, olha que forte essa fala, então, atribuída ao Mahatma Kutumi, né? Então, assim, realmente é preciso uma reviravolta na educação. Não mais uma educação que deixa a questão econômica como princípio primeiro, né? Então, assim, todos os outros valores ficam subsumidos à importância da questão econômica, e isso é muito, muito sério, isso precisa realmente ser repensado, porque nós estamos em uma terra que é uma terra do Avatara. Então, a civilização brasileira, ela precisa ser preparada, especialmente, que o professor diz, quem trabalha para o Brasil, trabalha para o mundo inteiro. E aí eu trouxe um trecho de uma carta revelação de 29/4/58, que o nosso mestre, Celso Henrique José de Souza, ele nos ensina, assim, que Vishvakarma, ele conduziu a semente atlante para o planalto do Tibete, a meseta do Pamir, né? E assim, semelhante semente se irradiou por 7 lugares diferentes. Não esquecer que Ram também conduz seu povo para a planície do Eufrates. E Amenófis IV, como Akhenaton, ele também restitui o culto ao deus Aton. E na contemporaneidade, no final do século passado, nós vamos ter a presença de Henrique e Helena, que vieram restabelecer o culto ao inefável, né? Ao amado sem nome. Então, Henrique e Helena, eles conduzem a semente ariana para o solo brasileiro.
Então, a partir daí, nós podemos afirmar que a presença dessa parelha, Henrique e Helena, ela dá início ao fim da Kali Yuga, né, para o início da Idade de Ouro, o Satya Yuga. Agora, assim, a nossa noção de tempo, aqui da face da Terra, é bem diferente dessa noção de tempo, porque, vejam, para viver esse momento que nós estamos vivendo, quantos milhares de anos, não é, a lei está trabalhando para que isso acontecesse aqui no Brasil neste momento. Então, por nós termos a nação brasileira como pátria escolhida para abrigar a civilização do ciclo de Aquários, é extremamente importante esse cuidado com a educação, porque uma sociedade ela é feita no lar e na escola. Agora, o que a escola está fazendo? Que modelo de escola? Não é mais uma escola naquele modelo físico, é uma escola virtual? Embora seja virtual, quais são os valores que estão sendo trabalhados para a formação do caráter e da cultura dos nossos estudantes, das futuras gerações? E aí a gente traz aquele pensamento do professor, que a nossa missão é trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro, né? Está no Pequeno Oráculo, na página 28. E nesse sentido da nação brasileira ser a pátria do Avatar, eu trouxe assim um trechinho do Salmo 107, é um estudo feito por venerável irmão Sebastião Vieira Vidal, que é bastante interessante. Então, o significado desse Salmo 107, ele diz assim: tudo é belo e firme para aquele que confia em Deus. Do justo, sábio e bom, emana a bondade existente em Deus. Aos contrários a ele, inclusive as nações, tudo é, por sua vez, contrário, donde invasão de exércitos, inimigos, perda de bens, ruína total, desespero, loucura e morte. Então, por que é importante ter esse Salmo 107 quando nós falamos de educação para a educação, né, para além da educação? E aí ele diz assim, continua Vidal: para nossos estudos, a ordem da felicidade, onde a grande esquadra encalhou ou se acha, é a região dos Araratas, logo no coração do Brasil. Pois bem, no coração do Brasil é onde se acha a felicidade do mundo. Então, vejam, mais uma vez, é a região escolhida por lei para abrigar, então, a nova civilização. E aí diz ainda o Vidal: pensamos com nossa fértil imaginação, no coração do Brasil está a morada, límpido e precioso espelho de Om Tat Sat, senão o Bijan de Om Tat Sat em Ram, que é o quinto Tattva. Hansat, Hansa, é o plano da Mãe Divina. Felizes os que vivem ao lado dos corações do Pai e da Mãe divinos, de cujas fibras saem os divinos filhos. Pesquisando particularmente a tradição do presente Avatara nessas plagas do Novo Mundo. Ora, o início foi dado por Cristóvão Colombo, ou seja, a vontade do Cristo universal metamorfoseado numa pomba Colombus, inspirando Colombo a abrir as portas do Ocidente para uma nova era. E esse pombo-correio agartino rumou pelos mares, vindo ter nas Antilhas, onde, sem dúvida, se encerra o mistério do mundo. A Atlântida redimida. Fala-se no ovo do mundo, no sentido de germe, semente, mas quem o produz é a ave, com o sentido iniciático de ave de Hansa, de pomba do Espírito Santo. O que concebemos dentro do simbolismo, alegoria de Mãe Divina. Do ciclo, da região, da latitude onde alcançou a evolução da mônada no momento por lei indicado. Então, nós podemos entender que nós estamos sob a égide da Divina Mãe. A Divina Mãe educando seus filhos, nos educando a humanidade, porque ela está nos preparando para viver os princípios do novo ciclo, do ciclo de Aquários. E o que é que solicita o novo ciclo? Solicita paz, amor, sabedoria. Solicita que nós realmente aprendamos a trabalhar coletivamente, que nós tenhamos nas nossas ações, nas nossas células, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, o sentido essencial da palavra alteridade, né? Então, essa compreensão que vai além do estar no lugar do outro, mas é compreender que o que acontece com o outro reflete diretamente em mim.
Então, é essa ideia, essa perspectiva de educação para além da educação que eu gostaria de trazer para nós refletirmos, que embora todos esses desafios, todas as incertezas, todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós estamos no local escolhido por lei e sob a proteção da Divina Mãe, para que nós possamos, então, auxiliar na construção de uma sociedade aonde essa revisão, né, do que se trabalha na educação, não trabalhe mais, não é que vai se esquecer o conhecimento historicamente acumulado pela sociedade, pelas gerações humanas, né, mas não ocupa o canto principal, né, não ocupa a escala principal da hierarquia, mas passa-se a ter a espiritualidade como valor essencial na formação das novas gerações. Então, é um trabalho que precisa ser iniciado, é um trabalho que nós precisamos estar atentos, no sentido de dar essa formação emocional, essa formação de alma para os nossos estudantes, futuras gerações que estão aqui na região brasileira. Essa reflexão que eu gostaria, que eu trouxe para somar um pouco para, posteriormente, nós trabalharmos um pouco mais. Obrigada. Pergunta aqui. Elcipate, me dá muito importante essas reflexões. É complicado. A educação hoje tem muitos atravessamentos importantes, reflexões que você e Lúcia estão trazendo. Sempre faço uma pergunta. Então, eu acredito que essa pergunta seja para uma colocação das duas. Como nós, que temos este estado de consciência, poderemos colocar para as novas mudanças na educação, na prática? Ela é da representação de Franca. Quer iniciar, Lúcia? Não, pode falar, depois eu complemento. Pode falar, querida. Tá bom. Olha, eu vejo assim, nós precisamos começar aquele trabalho que está no nosso campo de ação. Então, professores ou coordenadores pedagógicos ou gestor da escola, diretor, vice-diretor, como que nós poderemos começar esse trabalho? Então, por exemplo, o Celso Agostinho tem falado muito na questão do conhece-te, né? Você precisa se conhecer, o autoconhecimento é extremamente importante. Então, nós podemos lançar mão de algumas atividades pedagógicas, né? Se é o professor de educação infantil, dos anos iniciais do fundamental, anos finais, ou mesmo ensino médio, até a gente chegar lá na universidade, nos cursos da licenciatura, né, formação de professores, e a gente vai trabalhando algumas dinâmicas pedagógicas que possibilitam ao professor perceber que os estudantes se acalmam. Então, por exemplo, a gente pode lançar mão daquele círculo montessoriano. Eu gosto muito do círculo montessoriano, porque o custo dele é quase zero, né? Ou você desenha uma linha ali no chão, ou pode até mesmo fazer de giz, caso a escola não tenha recurso algum, né? E o tamanho dela é um diâmetro que caiba todas as crianças da turma sentadinhas, e o professor ali vai lançar mão de respiração, inspirar, né, expirar, fazer aquele, segura o ar no pulmão, solta o ar do pulmão, pode botar uma música lenta, outro momento deixa em silêncio, para as crianças acostumarem com o silêncio, porque o mundo ocidental que nós vivemos é quase que assim, repudiado o silêncio. Os momentos de silêncio, eles trazem angústia para as pessoas, então são poucas as pessoas que lidam com o silêncio. Então, essas atividades, quando o professor faz uso disso, os outros colegas, os pares, vão perceber que as crianças vão se acalmando. Por exemplo, terminou o intervalo, lança a mão novamente dessa dinâmica pedagógica, né? Mas nós estamos vivendo em um tempo de distanciamento físico, né? Mas você pode fazer isso, né? Lançar mão dessa atividade online, sem problema algum. E aí o professor pode contar uma história, acalmar as crianças, e fazendo a adequação da atividade conforme a faixa etária.
né? Então, isso são questões importantes. Então, por exemplo, em uma turma, ele percebe, assim, o acompanhamento do professor, o professor atento, ele percebe, às vezes, num relacionamento de aluno com aluno, estudante com estudante, ou estudante com professor, alguma fala que ele pode aproveitar aquele momento e trabalhar o autoconhecimento, né? Então, dessa forma, porque, olha, não é no estalar dos dedos, não é do dia para a noite que a mudança vai ocorrer, ela é processual. E vejam, nós temos até 3005, depois de 3005, mais 10 mil anos para viver o ápice da Idade de Ouro, né, a sinarquia. Então, assim, existe um trabalho que precisa ser começado, como o professor pediu para nós precisamos começar a fazer esse trabalho junto à humanidade. Então, nós temos muitos professores, e aqui na sala eu acredito que tem um grupo bacana de professores, e nós podemos lançar mão dessas atividades, né? Então, eu penso que é por aí, de forma bem prática, que nós podemos, então, iniciar essa mudança, porque o próprio mundo está favorecendo, né? Existe aquelas ondas, sabe? Aquelas ondas de mudança que vem, e que ninguém consegue segurar, como foi a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução da Sociedade da Comunicação e da Informação que nós estamos vivendo, ninguém segura essas ondas. Então, a gente tem, assim, essa contribuição desse momento para promover a mudança, né? Isso já me remete a uma outra pergunta, mas eu farei depois da colocação da Lucilena, porque aí eu acho que as duas também têm como dar sobre essa questão. O que a Nidal está colocando, ela já vem sendo vivenciada. Eu tenho um amigo muito próximo que trabalhamos juntos, e ele viaja no mundo inteiro, ele é pós-doctor na área de educação e até avaliador do MEC. Ele veio recentemente eu digo 1 ano e pouco, né, porque agora está tudo parado, de viagens em países cuja educação estava exercendo de forma diferenciada. Então, o que ele nos trouxe? Por exemplo, que no Canadá, em algumas regiões, algumas dos Estados Unidos, e principalmente da Finlândia, eles já tinham um pouquinho dessa tradição, mas aceleraram durante a pandemia, que eles chamam de criação de espaços de aprendizagem. A própria escola, ela se dividia em cantões. Eu até achei estranha a colocação dele, porque ele não é da eubiose, né? Ele fala, é tudo em cantões. Dentro da própria galpão, sala, etc., tem um canto que, por exemplo, as crianças, principalmente da primeira infância, tem lá o canto da sala, da cozinha, do quarto, etc., onde as crianças em pares, geralmente um menino com uma menina, recebem uma situação, problema, e eles têm que tratar dentro daquela realidade. Vão do quarto para a sala, tem que discutir no problema, tá? Que um quer ver um filme, o outro quer ver um show. Eles colocam probleminhas para que as crianças, desde pequenas, já comecem a buscar, a trabalhar em, eu digo, relações mais harmoniosas. E eles dizem que o letramento tem sido facilitado, porque se eles estão lá, tem que arrumar o quarto. Aí na cama tem a colcha, está escrito colcha com letra garrafal maiúscula e outra a cursiva. Então, tudo tem etiquetinhas com nomes, com números, etc. E eles são colocados em situações, problemas, para que eles convivam, debatam e se resolvam. O professor está sendo atuante como um mediador, um facilitador desse processo. Ele falou que no norte da Itália, então, está bárbaro esse tipo de ensinamento, a ponto dos próprios jovens, dos maiorzinhos, quererem e se inscreverem para serem os mediadores dos menores. Ou seja, olha lá como tem avanço, tudo que não é legal que ocorre no mundo, ele também traz oportunidades de portas abertas, janelões para novos modelos de educação. Isso depois a gente poderia trouxe de outros países, etc. Sim. Mas o que me chamou a atenção foi desses cantões onde as crianças têm que viver com
conviver, espaços de aprendizagem. Olha que coisa mais linda, gente. Eles chamam de preparação das crianças para a inteligência global. Então, eles falam a parte de política, de ética, de valores. O letramento vem só embutido neste modelo. Mas os valores são trabalhados e vivenciados na holopraxis, né, na prática diária, de uma maneira mais transcendente. Achei bárbaro, gente. Achei muito interessante. Vocês me ouvem Sim, agora? Remes voltou. Meus queridos, está dando para ver a apresentação? Todos conseguem ver? Sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Quais as finalidades da educação? O que, na verdade, a educação deveria fazer, deveria formar a nossos alunos, a sociedade em geral? Primeiro, disseminação do conhecimento, formação, socialização do conhecimento, contribuição decisiva para o desenvolvimento e comportamento do ser humano, do cidadão para a intervenção na vida pública. Então, esses são alguns elementos, algumas finalidades próprias, importantes, que a educação deveria trazer para a formação de cada um de nós. Esses são apenas alguns elementos, dentre outros. Nos diz que a aprendizagem, de uma maneira geral, deve ser conscientizadora, buscar a historicidade e realidade do aluno e fomentar a formação integral, que Nidal tão bem falou sobre essa questão da formação integral. E a formação integral perpassa por inúmeros contextos, por inúmeras finalidades, dentre as quais a questão emocional, através da inteligência emocional, a questão da consciência, né, a singularidade da consciência, o entusiasmo, a gratidão, as questões éticas fundamentais para a convivência humana, as habilidades que devem ser desenvolvidas, principalmente para os alunos do primeiro e segundo ciclo, mas não impede que alunos maiores também desenvolvam as suas habilidades pessoais. A educação integral também visa desenvolver a bondade, coragem, sinceridade, humildade, criatividade. São as qualidades humanas fundamentais para a nossa sociedade, para a nossa convivência. Percebemos que esses valores nem sempre estão presentes nas pessoas, fazem parte do dia a dia das pessoas. O senso estético, também fundamental, para que o indivíduo tenha uma educação integral, e a questão do corpo, né? O desenvolvimento dos sentidos, não só os 5 sentidos, mas tantos outros sentidos, principalmente os sentidos abstratos, que pouco é desenvolvido, que pouco é trabalhado nas escolas. E, por fim, as atividades lúdicas, essas atividades que
leva o indivíduo a raciocinar, a pensar, a desenvolver o seu cognitivo, a ele ter abstrações, aliada a uma boa alimentação e sono saudáveis. O principal objetivo que nós, educadores, o que a escola, de uma maneira geral, deveria pensar, é nessa formação integral, na integralidade do ser humano. Isso é fundamental. É desenvolver todas as suas capacidades, é desenvolver suas inteligências múltiplas, as inteligências neurolinguísticas, lógico-matemática, as inteligências musicais, artísticas, a inteligência sinestésica e tantas outras que Gardner nos trouxe em pleno século XXI. Então, nós, educadores, de uma maneira geral, não estou falando profissionais de educação, mas nós, quanto educadores, né, pais, etc., nós deveríamos nos debruçar com a maior atenção, com o maior cuidado no desenvolvimento integral, seja de nossos filhos, seja da sociedade que nos relacionamos, e a nós mesmos. Muitas das vezes, olhamos o outro, mas não olhamos a nós mesmos. E nós precisamos buscar essa integralidade internamente. E aí, Krishnamurti, né? A Lúcia Helena falou sobre Jiddu Krishnamurti, e aí Jiddu Krishnamurti nos traz a mais alta função da educação consiste em formar um indivíduo integrado, capaz de interagir com a vida e com o todo. E essa integralidade, dentre outros, contribui para afirmar o sentido de compaixão, de solidariedade, de autoconhecimento e de espiritualidade. Essa integralização media, permeia todos esses valores, todas essas atitudes do ser humano. Então, eu trago aqui algumas imagens, né, que elucida um pouco, traz um pouco à tona a alegria que deveria existir nas escolas, o contentamento de ir para as escolas, a felicidade de estar com os colegas, celebrando a vida, celebrando esse momento do aprender, esse momento do ensino-aprendizagem. E aí agora eu entro para uma segunda parte da minha apresentação. A primeira parte foi mostrando aos senhores, refletindo, que a integralização do ser é fundamental, que todos devemos estar atentos a essa busca. Mas será que nesse momento de pandemia o ser humano tem desenvolvido essa integralização, essa formação integral? Então, o que é que nós percebemos a nível de reflexões? Lógico que não existe culpa nem culpados para esse momento. Mas esse momento traz à tona alguns questionamentos educacionais que nós devemos refletir. Neste momento remoto, ocorre a separatividade. A separatividade tolhe as relações humanas. Então, quantas crianças estão em casa
entediadas, cansadas, querendo buscar seus colegas, seus amigos, a interatividade, e não estão desenvolvendo, não estão conseguindo esse objetivo. A educação remota não contribui para afirmar o sentido de compaixão e solidariedade humana. Na educação remota, raramente se trabalha a afetividade, o acolhimento, os aspectos emocionais necessários e inerentes ao ser humano, principalmente no primeiro e segundo ciclo de vida do aluno, onde ele tem que ser educado, tem que ser formado, não formatado, como falou Lúcia Helena, para o seu desenvolvimento da autoestima, das habilidades, de suas competências, enfim, para a sua formação interior. A socialização é a mediadora das relações de crescimento nas faixas etárias. Ela é fundamental, principalmente, para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Será que nossos alunos estão desenvolvendo as questões cognitivas? Será que está desenvolvendo a psicomotricidade para que os mesmos desencadeiem em tantos outros aprendizados? Será que essa educação remota está permitindo esse desenvolvimento, que é fundamental, e que Piaget, Freud, fala tanto sobre essa questão do cognitivo e da psicomotricidade? No sistema remoto, raramente existem as correlações dos temas humanos e transversais. Raramente existe. Então, cada disciplina fica isolada em seus conteúdos, nos assuntos que lhe competem, e não existe um intercâmbio, não existe uma mediação entre as outras disciplinas. No sistema remoto, não está sendo trabalhado por completo as habilidades, as competências e o autoconhecimento dos alunos. Os aspectos cognitivos não vêm sendo desenvolvidos em sua totalidade. Na pedagogia ativa, o estudante assume o papel de ator principal, e o professor é o facilitador, o mediador, a ponte do processo ensino-aprendizagem. Uma parceria entre professor e aluno. Na educação remota, o professor é o principal articulador, anulando, em muitos casos, a participação e a interação dos alunos. E os queridos professores, como estão nesse momento? Eu sei que inúmeros colegas estão participando dessa live, participam conosco do Chá pra Amante. Então, como está o dia a dia de vocês? Então, eu como professor, meu dia a dia está sobrecarregado. Aumentou muito a minha carga de trabalho. Eu preciso de um tempo enorme para me instrumentalizar no manuseio e uso do sistema remoto, a nível das plataformas, a nível de como saber entrar, fazer formulários, aplicar avaliações, etc. Há uma necessidade constante de buscar os tutoriais para explicar determinadas ferramentas
que são necessárias a nível do manuseio, da instrumentalização dessas plataformas. Acúmulo de atividades, planejar as aulas, avaliações, metodologias que sejam adequadas para atender esta nova realidade. Abrir e fechar salas pelas plataformas, compreender e solucionar as dificuldades dos alunos. Então, eu percebo que meus colegas, né, unanimemente estão extremamente estressados, sobrecarregados com esse momento, com esse novo cenário educacional. E você? E você, querido ouvinte? Como reflete a educação em tempos de pandemia? Quais as maiores aflições a nível de educação? É um tempo de perdas e de ganhos. E aí, eu finalizo a minha apresentação e deixo vocês à vontade para participarem da roda de conversa. Eu não sei se Lúcia e a querida Nidal, antes de abrirmos aos ouvintes, querem fazer algumas reflexões ainda, para que nós possamos abrir a discussão, abrir esse momento. Fiquem à vontade, Lúcia ou Nidal. Eu creio que devamos logo abrir para a conversa, mas na sua fala me remeteu, Remins, ao que o professor, não vou lembrar agora o ano, né, que ele dizia que no futuro a educação já seria polididática, ou seja, diferentes formas de ensinar, e deveria ser somada a paidagogia, que era a palavra grega para pedagogia, voltada ao resgate de valores nobres e superiores. Então, me lembrou agora da paidagogia, que ele falava grega, como polididatismo, que eram formas diferentes de levar as mensagens que precisariam ser levadas para jovens, crianças e adolescentes. Ele sempre cita os três. Só me lembrei agora. Perfeito, Lúcia. A gente só fica preocupado que as questões da habilidade, do cognitivo, da psicomotricidade e tantos outros valores que estão inseridos na educação, infelizmente, não vem sendo trabalhado, né? Volto a repetir, não existe culpa nem culpados, mas é um momento de reflexão. E como nós podemos mediar isso? Como é que nós podemos estreitar essa perda de todos esses instrumentos de crescimento, de integralização do ser? Nidal. Assim, eu sei que é um momento bastante desafiador, eu também sou professora e tenho enfrentado esses desafios de novas aprendizagens, né? Mas eu vejo também assim, tem esses desafios, tem essas questões que estão implicadas, as questões sociais, as questões de família, os pais que não têm como acompanhar seus filhos, mas nós precisamos ver também que é um momento de transição, porque vejam, o modelo de escola que nós tínhamos até então, gente, ele foi fadado ao fracasso, porque os professores faziam de conta que estavam ensinando, os alunos faziam de conta que estavam aprendendo, não tem como nós fecharmos os nossos olhos para essa situação, né? Dado o número de analfabetos funcionais que nós temos, dados os resultados do PISA, resultados do IDEB, então sempre antes das metas. Então, assim, aquele modelo, ele não conseguiu formar uma geração que pudesse trazer melhorias para a nossa sociedade. Tanto é que a sociedade caótica que nós estamos vivendo neste momento é resultado também do modelo educacional que nós vivemos.
Então, assim, embora todos esses desafios, Remens, que você apontou, e eu concordo com esses desafios, não são desafios fáceis, não é um momento fácil de nós fazermos essa transposição, né? Mas é um momento, eu vejo assim, nos momentos de desafio é que também surgem as oportunidades, né? Então, eu penso assim, novos momentos virão a partir dessa desconstrução. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de destruens mesmo, destruens, como foi no período da Revolução Francesa, né? Nós estamos vivendo esse momento daquilo que não funcionou. Aquilo que não funcionou não dá mais para ficar no tabuleiro, não dá mais para ser peça presencial nessa ciclo que nós estamos iniciando, né? Então, é um momento de mudança para a construção de uma coisa nova. Então, não se constrói ou reconstrói, usando as palavras do professor, reconstruir, né, o brado que nos compete, em cima do velho. Então, esse velho precisa ser desconstruído, embora todos esses desafios que você pontuou belíssimamente e corretamente. Remens, você trouxe uma reflexão que esse estilo que hoje foi implementado durante a pandemia e que já tem pesquisa recente, os próprios alunos disseram que mesmo com a tecnologia, os professores apenas reproduziram o que faziam nas mesmas salas de aula. 72% segundo os pesquisadores, não fui eu que pesquisei, mas eu tive acesso à pesquisa. Eles disseram que foi uma transposição do mesmo. Então, o que você traz, que é a importância dos valores, lá fui eu me lembrar também de uma frase lá da Escola da Ponte do Pacheco, que ele diz que valores, olha lá que bacana, ele diz, um professor não ensina aquilo que ele diz, ele transmite o que é. Ou seja, o educador, ele tem que ser o exemplo. Quando ele pode ser qualquer mídia, meio, pode ser a TV Cultura, pode ser um rádio comunitário local, como em algumas regiões do país, a educação é pelo rádio. Mas se você ouvir práticas de vamos meditar, vamos refletir junto, coloca uma musiquinha de fundo, alguém falando, trabalhando de valores, vai provocar mudança de transformações reais. Então, o problema não está nas diferentes mídias e meios, está, segundo eu estou falando Selena agora, quem está por trás da tela, quem está por trás do microfone, quem está por trás. Os educadores, pais, professores e cuidadores não foram preparados. Também, na maioria, são analfabetos funcionais. E cada um só dá o que tem, gente. Sim, nós honramos a eles, mas cada um só dá o que tem. Muito bom a sua fala e a de Nidal. Remete para um questionamento sobre esse modelo antigo de educação, que eu também, Nidal, concordo com você. Eu acho que esse modelo que nós vivenciamos ao longo dos séculos, hoje, praticamente, ele não atende mais à nossa sociedade, aos nossos alunos, não é? Mas, assim, o professor estava, lógico, um pouco mais instrumentalizado. Mas eu também concordo que o momento em que a gente desconstrói e busca o novo, vão surgir inúmeras propostas pedagógicas, inúmeras teorias pedagógicas, né, Lúcia? Para que esses valores possam, de fato, ocorrerem. Exatamente. Então, obrigado às duas queridas palestrantes pelas colocações e vamos abrir para nossos ouvintes, nossos parceiros do Chapramântico, para também se colocarem, né? Eu sei que tem muitos professores presentes, pais, né, educadores de uma forma geral, então também queríamos ouvi-los e refletir em cima do que foi trabalhado aqui. Fiquem muito à vontade. Com licença. Álvaro Alves. Raquel,
Raquel, o Álvaro levantou a mão primeiro, querida, só um minutinho. Sim, ok. E depois eu passo a palavra para você. Obrigado, Raquel. Álvaro, é com você, querido. Boa tarde a todos. É o seguinte, eu também sou professor numa escola estadual aqui em São Paulo, e nós tivemos muitas dificuldades, porque a Lucelina, Nidal, você, o Renes falam, excelente as explicações e as explanações. Nós temos, assim, o professorado, né, e inclusive eu me encaixo nisso, do jeito que nós aprendemos nas faculdades, é o que nós estamos projetando para os nossos alunos. Então, tanto faz se nós saímos do físico e fomos para o remoto, lá no remoto nós fomos produzir. E ainda com a qualidade péssima dos computadores que nós temos em casa, da internet que nós temos em casa, e do formato, como você mesmo explicou. Como é que eu faço uma prova online? Precisa fazer prova ainda? Então, é uma dificuldade muito grande que nós estamos passando, tá? E nós temos uma palavra aqui em São Paulo, não sei se todos, da onde são todo mundo, é uma palavra ultimamente utilizada que é busca ativa. Nós temos que buscar os alunos onde é que estão. E o Estado, né, eles querem que a gente procure esses alunos 100%, para não dizer assim que não teve evasão dos alunos. Então, nós temos que buscar, todo dia liga e procura, vai na casa dos pais, né? Temos uma dificuldade assim muito grande. E esse ensinamento da pedagogia, eu terminei a pedagogia recentemente, né? E a gente ainda estuda, só para eu comentei do Waldorf aí antes no chat, e eu vejo que o Waldorf é um dos caminhos mais interessantes. E só agora, recentemente, que eu estou aprendendo sobre essa parte de educação da eubiose, né? Mas tudo é muito interessante o que vocês comentaram. E a dificuldade nossa aqui atrás da telinha é gigante. Gratidão a todos. Obrigado, Álvaro. Antes de passar a palavra para outro irmão, Remes, o Álvaro trouxe uma reflexão importante quando ele fala dessa questão ativa, que eu vejo assim, 2 elementos extremamente importantes nesse modelo, que exige tanto do professor quanto dos estudantes, especialmente dos estudantes, que é a motivação e a disciplina. Porque a atividade online, ela requer uma disciplina extremamente acentuada por parte daquele que faz aquela atividade. Então, a disciplina precisa ser resgatada, sabe? A disciplina precisa ser resgatada. Oi? Oi, Álvaro? Não, estou desligando, desculpa. Então, é isso, a disciplina precisa ser resgatada, porque sem disciplina não há progresso, não há evolução, não há melhoria. E nós aprendemos isso bastante numa escola iniciática, né? Sem disciplina a gente não caminha. Então, eu gostaria de trazer, enfatizar essa questão da disciplina e da motivação, que são 2 comportamentos necessários para essa atividade online. Perfeito, Nidal, perfeito, exatamente. Disciplina é fundamental em todo o âmbito humano, né? Eu vou passar a palavra para Raquel Luz, depois eu passo a palavra para a Celina. Raquel, é com você. Boa tarde a todos. Eu sou a Raquel Luz, do departamento de Florianópolis. Eu estou achando maravilhoso, pode Catamancho, inicialmente, falar sobre educação, que é a minha área há muitos anos, desde que eu me conheço por gente. E todas essas colocações que vocês fizeram, cada um num âmbito, né? Então, alguns trouxeram aí falando das tecnologias, né? Então, as tecnologias, elas vêm, eu acho que elas vêm fracionar para ajudar, mas não para tirar o ser humano do contexto, né? Porque é o ser humano que pilota esse negócio. Então, sem ele, ninguém vai a parte alguma, né? Até mesmo olhando nessa questão eubiótica. Então, essas tecnologias, eu acho que a maior delas não é nem o fato do professor ter que aprender
a usá-las, mas existe uma burocracia educacional, que é isso que mais me incomoda. Essa burocracia educacional dentro das secretarias de educação. Então, isso que o Remens falou, que os professores estão atulhados de coisas, né, para entregar, e aquilo que o nosso venerável irmão Álvaro também falou, das buscativas. Então, dentro das secretarias de educação, eles exigem, eu sou professora de educação física, pedagoga, psicopedagoga, já atuei com pessoas também com deficiência, com deficiências, né? Também sou professora de yoga. Então, assim, dentro dessa área de educação, eu já lidei com bastante coisas, né? E aí o que acontece? Eles exigem mil relatórios, 1000 registros, 1000 coisas que nós temos que entregar num prazo que muitas vezes essa motivação que a Nidal se referiu, né? E essa disciplina que a Nidal se referiu, a gente acaba perdendo porque a gente tem esses prazos de entrega. Então, ou seja, a educação, ela está a um passo de mudar, né? Como a Lúcia Helena falou, mas ainda não mudou, né? Está a um passo mas ainda não mudou, apesar de tudo. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca essa parte burocrática acima da parte pedagógica, você se preocupa mais com essa burocracia, com essa entrega, porque você vai botar coisa no Educar Web, no sistema, não sei o que, planilha para os pais, isso e aquilo. Está todo mundo preocupado porque tem que entregar no MEC, porque o cara vai passar lá na secretaria. Então, o que acontece? Acontece que fica todo mundo preocupado com essas entregas. Aí a motivação e a disciplina acaba. Agora, eu né, até mesmo por estar trabalhando em mim mesma, por fazer parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, quando eu entro em sala de aula, eu simplesmente faço como eu faço com o yoga. Eu esqueço o resto. Pode passar uma cavalaria na frente da escola, que eu estou absolutamente imersa naquilo que eu estou fazendo em sala de aula com os pequenininhos. Né? Então, eu tenho um período que eu estou com criancinhas de 3, 4 anos de idade. E ali, então, viu, eu faço muitos desses trabalhos que vocês se referiram lá ao Canadá, a Escola da Ponte, também tem uma escola chamada lá em Reggio Emilia, na Itália. Aqui no Brasil tem a Escola da Vila, tem as escolas Waldorf, então todas elas estão já entrando tem um contexto completamente assim, diferente. Tem um pessoal no Rio de Janeiro, que eu também acabei fazendo um curso que a gente chama de yoga educativa, e essa yoga educativa, então, a gente faz todo um trabalho com as crianças, não só nessa parte de psicomotricidade, mas essa respiração, acho que não sei se foi a Selena, se foi a Nidal que se referiram ali, né? Então, você faz uma introdução com a respiração, com as crianças, dá uma parada. Tem um momento, embora as crianças não durmam ainda na escola, porque a gente só está meio período, então tem um momento que eu sento com eles, a gente faz uma respiração, eu faço um relaxamento, todo mundo pega o colchonete 10 minutos antes do lanche. Só que isso é uma coisa minha, né? Porque a gente elabora o planejamento e cada um, então, vai dando o que tem, como disse Helena, né? Enfim, e a gente vai tentando colocar isso na prática. E essa pessoa, né, do Yoga Educativa, chama Maurício Salem, Rio de Janeiro, ele já dá aula há muitos anos, há 20 anos, que ele está introduzindo esse método nas escolas, e é, assim, fantástico e maravilhoso. E eu só queria fazer mais um acréscimo na escola de Auroville, né, de Sri Aurobindo, que ele fala muito de educação, e ele fala muito na educação através das artes. E tem uma escola lá no Rio Grande do Sul, que agora eu esqueci o nome, que ela faz todo um trabalho na educação infantil com as artes de uma forma bem espontânea, bem tranquila.
Então, eu acho que as coisas estão caminhando, mas, para mim, o que está pegando agora, nesse momento, que está atrapalhando todos os educadores, é essa burocracia. Então, vocês, né, quem aí é professor de universidade, ou quem é doutor em educação, ou quem trabalha em secretaria, se quiser colocar alguma coisa nesse sentido, a Helena falou tão bem aí, também eu sei que é professora de universidade, né? Essa coisa da secretaria, realmente, essas burocracias é que estão impedindo, talvez, né, a criação, a motivação e a disciplina que a Nidal se referiu. Eu gostaria de parabenizar as práticas colocadas pela Raquel, né? E a colocação que ela e outros, eu estou olhando agora um pouquinho mais rápido aqui o chat, que falam que não há motivação. E eu que adoro estudar a etimologia das palavras, o que é motivação? Que motivo tenho eu para a ação? Que motivo tenho eu para sair da minha casa e para um espaço onde toda essa burocracia, ou essa forma, ou essa grade que aprisiona curricular, as palavras já estão erradas, gente. Grade curricular, curso de capacitação, capacete limitante, formação, todas até as palavras estão erradas na área da educação. Em vez de ficar preocupados, como os colegas trouxeram, é interessante, é busca ativa. Por que não cria uma técnica de atração ativa? Um espaço onde as crianças e os jovens queiram estar, e não que queiram dele fugir. Me desculpe, mas eu me empolgo porque esse negócio é como que nós vamos reter os talentos? Não vai reter nada. Faça alguma coisa onde os talentos queiram estar. Não coloque bola de prisioneiro nos pés, principalmente nas nossas sementes do amanhã. Rubem Alves já dizia que escola não pode ser gaiola, né? Nós temos que deixar os jovens voarem. E está muito estranho tudo isso que a gente está vivenciando. Desculpe minha empolgação, hein? Desculpe. Não, mas, Lucelena, você me empolgou numa coisa agora sobre essa palavra busca ativa, e realmente ela é um terror, porque vai buscar o quê, gente? Então, criancinhas pequenas que vão dar evasão aos 5, 6 anos de idade, porque estão deixando de entregar atividade, ou estão deixando... Eu já estou no presencial com 4, 6 crianças, né? Então, ainda tem mais essa. E eles aprendem muito rápido, essa questão da máscara, da higiene, tudo. E outra coisa, pelo fato de eu estar com poucas crianças, ao invés de 20, estar com meia dúzia de crianças, a qualidade, então a gente também pensa que a gente teria que pensar nessa questão da qualidade, do número de crianças ou adolescentes dentro de uma sala de aula, onde o professor possa colocar o seu olhar sobre, porque a educação só acontece quando você mira a criança ou adolescente, porque ele percebe isso e tem essa questão da troca, né? Assim como disse Lacan, a questão do espelho, do reflexo, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Perfeito. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pelas suas colocações, suas reflexões. E, de repente, a questão da burocratização é um grande obstáculo para que nós possamos avançar, né? Lúcia, não vou te agradecer não, viu? Nem a você, nem a Nidal. Celina, é com você agora, querida. Será que sobrou espaço para mim? Com certeza. Lucelena, como dar acesso à educação tecnológica às classes menos favorecidas? Aí tem a complementação da Norma Cruz, que diz que é a maioria. A base da pirâmide social não tem acesso. Até quando temos que estar dependendo das iniciativas públicas? Ok, né? Olha como as coisas são paradoxais. A semana passada saiu uma pesquisa, literalmente, que diz... Hoje, porque semana passada estava escrito, hoje, 234 milhões de celulares, mais notebooks e tablets totalizam 342 milhões de dispositivos móveis portáteis, ou 1,6 dispositivos portáteis por habitante. A reportagem exatamente vem ao encontro do que você está me perguntando. Quando nós falamos
tem regiões que não tem nem sinal de internet, nem todos têm acesso, me publicam esse número que 1,6 por habitante do Brasil tem pelo menos um celular. Agora, eu concordo com você que nós não devamos esperar da gestão pública. Eu acho que nós temos que fazer acontecer. Mas, como cidadão, também devemos participar dos nossos territórios. E exigir, sim, se a partir de agora o modelo de educação passa a exigir esse tipo também de mídias, como eles das transmídias, alguma coisa tem que ser feita. E também não adianta aparelhar as escolas. Eu mesmo conheço escolas que têm lousa digital. Em cada mesa de aluno tem um computador de última geração, mas continua o mesmo modelinho, cada um na sua cadeira atrás da máquina e o professor lá na frente ditando o que ele tem que aprender, não respeitando a singularidade, a seus dons, suas vocações, não estimulando artes, músicas, teatro, seja lá que tipo de arte. Ou seja, não fazendo nem bom uso dos equipamentos. Então, eu me questiono, será que se nós somos de lar em lar, dar um big computador para cada família, isso teria mudado em termos de educação? Eu acredito que não, porque a mudança tem que vir de nós. Como que nós vamos despertar essa potencialidade que o professor diz? Despertem as sementes que existem, dentro principalmente das sementes do amanhã, que são crianças, jovens, adolescentes. O que nós, professores e educadores, estamos fazendo? Então, eu acho que não é só aparelho, gente. Mesmo que tenhamos, a nossa educação ainda estaria num degrau inferior ao qual nós já merecemos, né? Podíamos estar bem além. Lúcia, eu concordo plenamente com esse argumento, porque vejam, e aí a gente volta ainda há pouco naquelas falas, né, de Kuthumi, naquelas falas de Lorenzo Paolo Domitiani. Essa mudança, ela é de dentro para fora. Não adianta você vir vai falar assim, mas as desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas existem mesmo antes deste momento de uso das tecnologias para a continuidade de um modelo educacional, né, para que ele não colapsasse. Então, a educação ela ia entrar em colapso, e eles lançam mão deste modelo, que é chamado híbrido, remoto, para que a escola mantivesse, para que a educação e o Estado pudesse manter o controle, né, do modelo que ainda existia. Mas esse modelo não funciona mais. E eu concordo plenamente, Lúcia, quando você diz, mesmo que você leve para todas as casas um aparelho, a mudança ela vai ter que ocorrer internamente. Exato. Essa mudança interior, essa motivação, essa vontade de acertar, essa vontade de aprender pelo prazer de aprender. É o aprender deleitando, é o ensinar deleitando. Se essa mudança não ocorre de dentro para fora, e eu concordo que o professor ele precisa mostrar isso para os seus alunos. Se o corpo docente não se apropria de que não adianta você dar um aparelho, mas isso provocou uma igualdade social. Não provocará. Não provocará a igualdade social. A igualdade social é quando você permite ao outro a reflexão, o conhecimento de si, a emancipação, a autonomia. Aí sim, nós estamos dando dignidade para que a pessoa possa caminhar, né? Então, assim, são questões, assim, sérias que estão implicadas na educação, e quando a Raquel fala da questão burocrática, e eu te parabenizo por trazer essa lembrança desse problema, esse desafio, é a permanência no burocrático. Então, você modifica esse modelo, né, de educação presencial para uma educação online, mas a estrutura de ensino brasileira, ela permanece a mesma. Então, a cobrança de conteúdos, a cobrança de avaliação, a cobrança... E aí você põe a perder toda uma formação e fica preso naquele modelo. Eu sei que é difícil nós mudarmos o modelo, porque é o padrão que a gente conhece desde que nasceu, etc. e tal.
mas precisa mudar. Senão, nós não conseguimos entrar no que esse novo ciclo solicita, que é essa mudança interior. A mudança interior precisa acontecer. Então, às vezes, aquele professor que está lá no interior do país, trabalhando uma aula, às vezes ali debaixo de um pé de árvore, porque o calor da sala de aula é muito grande, não tem infraestrutura nenhuma, mas ele é um professor que permite ao seu aluno a reflexão, né, a apropriação da alfabetização verdadeira. Ele está fazendo muito mais do que essa escola que você acabou de mencionar, Luz. Riquíssima, que tem toda uma infraestrutura física, mas que não dota os alunos do que há de mais importante para o ser humano, que é a autonomia, a reflexão, a análise, a crítica, a emancipação. Então, são essas questões que nós realmente precisamos colocar como prioridade, né? Não que as outras não tenham importância, não que não seja importante todos terem acesso à internet, às ferramentas, né? Mas a prioridade, eu penso, que é o que vai conseguir resolver ou minimizar as desigualdades sociais, realmente é quando você permitir que as pessoas consigam chegar a este ponto da autonomia e da reflexão. Eu achei interessante, Nidal, quando você diz fazer de conta que estão aprendendo e fazer de conta que estão ensinando, é o fracasso do ensino tradicional, né? Agora, eu achei assim, interessante a iniciativa dessa moça, Raquel Cruz, de introduzir yoga, reflexão nas crianças. Eu acho que depende de cada um também, né? Com licença, é Raquel Luz. Ah, tá, tudo bem que eu falei o quê, Raquel? Raquel Luz. Eu só queria fazer mais uma colocaçãozinha, né, porque realmente essa burocratização, então, é uma coisa demorada, né, porque isso envolve política, né, envolve esses contextos aí que a gente vê que, especialmente no Brasil hoje, existe toda essa crença séria que a gente está vendo aí. Mas eu acredito em duas coisas. Uma, nesse trabalho de formiguinha, até mesmo porque vocês mesmos falaram, há quantos anos, né, Sri Aurobindo vem falando de educação, né, ou até mesmo, vamos falar de Montessori, vamos falar de vamos falar de tantos outros mais antigos, de Krishnamurti, enfim, tantos outros. Né, e fora professor, nosso mestre, enfim. E esse trabalho a gente precisa, então, falar, a gente precisa se mostrar. O problema é que, muitas vezes, o professor, ele tem medo de determinados esquemas. Então, quando eu entrei no presencial agora esse ano, a primeira coisa que eu falei, tinha meia dúzia de aluninhos, eu falei, peraí, vamos fazer uma aula de yoga aqui. Depois eu peguei, bati na outra sala e fui dar uma aula de yoga lá, pedi licença para as professoras, a diretora falou depois dei uma aula de yoga para as professoras. E o que eu faço? Eu tenho WhatsApp com os pais, então de vez em quando eu coloco alguma coisinha ali, professor falando de educação, ou algum incentivo ali no WhatsApp, algo que, como disse Nidal, às vezes é até difícil de levar isso para eles, porque não é entregar um computador, né? Não é entregar, fazer uma buscativa, como diz o outro, mas é você permitir, é uma escola pública que eu estou, né? Então, assim, permitir o acesso a determinadas, digamos assim, culturas ou ensinamentos, eu não quero usar uma palavra errada, né? Que essas pessoas jamais tiveram contato. E aí você acha que se você for falar, vai ficar um pouco além, e aí a gente acaba nivelando por baixo, né? Então, mas é um trabalho assim de formiguinha, pouquinha coisa, uma coisinha aqui, aí depois agora eu vou levar uma planta de Ora Pronobis para plantar lá com eles, e vou falar um pouquinho disso, e assim vai. É pouquinha coisa, é aquilo que nos cabe, né? Cada um na sua função.
Mas faz a diferença. O beija-flor faz a diferença com a gotinha no incêndio da floresta. Parabéns, Raquel. E aí você permite que eles percebam a condição humana. Então, é o que o professor dizia, a própria criança, em contato com a natureza, ela percebe por si mesma o que é o certo e o errado. Isso é fantástico, essa é a educação que nós precisamos. Ok, maravilha, maravilha. Estamos chegando ao nosso horário e queremos saber se mais algum irmão quer se pronunciar, quer dividir algo. Celso, Olha, a Noemi pediu, levantou a mão. Vê se ela não quer falar antes de mim. Quem? Noemi? Noemi. Noemi, fica à vontade, então. Eu coloquei para não atrapalhar, eu acabei colocando a pergunta no chat. Das colocações de mudança e tudo mais, aos educadores que estão atuantes nas escolas, tanto particulares como estaduais, municipais, é nítido que é individual esse movimento? Sim, ok, fantástico, né? A Nidal nos alertar a isso. Mas as estruturas municipais, estaduais, federais, elas estão permitindo essa reestruturação? Isso é uma questão que eu tenho dúvida, porque atualmente eu não sou professora educadora em escolas, tá? Então, assim, eu fiquei um pouco distante desse convívio das estruturas. O pouco que eu tive em determinadas outras questões que eu fui à delegacia de ensino, sobre outros cursos, essa burocracia que a Raquel usa é terrível. Então, está havendo essa abertura, esse cuidado por parte dos governantes e dos dirigentes disso, porque, tudo bem, o educador, o professor educador, ele precisa partir de dentro para fora, toda essa motivação, toda essa vontade, ok, mas como fica do olhar deles que querem encontrar, se encontram um muro à frente, do qual ainda existe uma estrutura que eles não querem abrir mão. Uma delas é o MEC. O MEC, junto às delegacias de ensino, elas são extremamente ditadoras, burocráticas, desculpe o termo, mas assim, é muito difícil. Eles colocam milhares de empecilhos. E como fica essa questão? É uma coisa que eu quero muito saber para uma proposta. Posso responder rapidamente, né? Eu acho que nós temos que provocar ações, mas a provocar como? Eu, cara de pau, ano passado, dia 18 de fevereiro, eu comprei uma passagem louca, cismei, fui a Brasília, fui bem recebida pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Mozart e pela Maria Helena, que agora ela é presidente do Conselho. Os dois me ouviram, a venerável Alina esteve comigo presente, né? E nós expusemos como que deveria ser esse novo modelo de educação, e o que eu recebi foi, assim, maravilhosa essa proposta de andragogia ou biótica que você está trazendo para o MEC. Entretanto, dona Lucelena, implemente essa ação no seu município de Santos, valide essa proposta, precisamos de fatos, dados e evidências, depois você traga para cá, porque cabe ao Conselho Nacional de Educação apenas normatizar aquilo que está dando certo. Isso foi no dia 18 de fevereiro de 2020. Está tudo pronto, então agora tenho ido a São Paulo, o deputado Castelo Branco está abraçando essa proposta de levarmos isso, pelo menos para o estado de São Paulo, para não ficar só limitado a Santos, né?
aqui onde eu moro, para verificar se já São Paulo, abraçando a ideia, nós tenhamos mais rapidamente a nível nacional. Mas, como todos já colocaram, existe sim, entre aspas, forças contrárias, porque tudo que é novo traz desconforto para quem não quer mudar. E, infelizmente, a maioria de todos aqueles que estão dentro da gestão escolar, desde cima, é mais confortável ficar do jeito que está, né? Mas não desistamos, hein? Não vamos desistir. Continuemos ali, não desistamos. Foi o que eu senti aqui na minha cidade também, quando eu fui até a delegacia de ensino, né, com uma proposta e informações, eles queriam saber tudo, como era, uma burocracia incrível, mas eles queriam ser detentores daquilo. Então, eu achei um pouco desigual e perigoso, né? O que talvez, dentro desse movimento, alguns que estejam próximos, atuantes e que conheçam, talvez um movimento do qual eles possam fazer essas reuniões e poder se fazer um pouco mais forte. Aí eu não coloco trabalho de formiguinha, porque na minha concepção formiguinha é karma, mas de abelhinha, que eu acho, na minha concepção, é mais construtivo. Por exemplo, por que não ajudar a Nidal, que está lá, ajudar a Lucelena, né? Se uma cidade, ou um estado, um município conseguir, fantástico, é um exemplo do qual podemos levar, tal município está acontecendo. Vamos fazer aqui? É difícil, porque é um monstro burocrático. É mais isso que eu gostaria de tentar encontrar um caminho, uma ponte de construção para isso. Obrigada. Obrigado, Noemi, pela sua participação. Vamos para o Celção agora. E se não tiver mais nenhum irmão, nós finalizamos essa live de hoje. Celção. Eu acho que teve algum irmão que pediu. Posso falar, então? Teve sim, acho que é Fernando, teve alguém, Fernando Meroli, parece. Fernando? Isso, eu. Fica à vontade, meu querido. Depois nós passamos a palavra ao Celção. Tá ok. Boa noite, meus irmãos. Um prazer. Boa noite. Eu cheguei agora meio em cima, bem no final da palestra de todos aí, mas assim, esse é um tema muito caro para mim. Eu sou professor da rede pública aqui do estado do Paraná também. Sou professor de educação física aqui de um colégio de uma área de periferia aqui, de invasão, uma dificuldade bem grande. A maioria aí da educação já sabe como é que é isso. E essa questão da educação é uma coisa que me incomoda muito, porque é a essência da eubiose, né? A espécie mestre e tudo. E eu vejo os irmãos aí na linha de frente com estudos e trabalhos e ações, e vocês todos aí que estão falando aí. Mas, assim, ontem nós tivemos uma reunião aqui na minha escola, falando sobre tudo isso que vocês estão falando aí, busca ativa, e esse modelo de educação que a gente tem que retomar e não consegue. Mas eu vejo um problema muito sério isso, que é a questão da educação ser uma espécie de moeda de troca, de barganha política, porque ela é um dos elementos constitucionais dos princípios da educação para a questão do bem-estar comum do cidadão, né? Então, qualquer campanha política levanta lá quais são as coisas fundamentais: segurança, educação e saúde. Então, a educação está sempre com moeda de troca, de barganha, disso e daquilo, atropelando ideologias e fundamentos e até o propósito fim da educação, que é o objetivo que a venerável Lúcia falou aí como motivação, que é o objetivo fim da educação, né? Criar um cidadão que faça ele pensar por si próprio. E a questão do pensamento da educação, que é outra coisa, tem a palavra pensar, né? Que nos traz a questão de intelecto, de inteligência e de conhecimento, sabedoria, tudo, mas nos fala muito em sentir, que é outro constituinte da nossa Constituição oculta, o sentir, que é todas as dificuldades da humanidade que vem a ver com a emoção que nos derruba desde sempre. Isso está meio fora do contexto, daí volta lá na pedagogia, que a Lúcia falou, que é outro termo que eu sempre fico me batendo para achar qual é uma orientação maior sobre isso, e eu acho que esse é o pulo do gato. Esses valores, a gente conseguir implicar isso, né? Implantar,
inseminar, inocular, impregnar isso dentro da nossa estrutura de educação para mudar realmente para um modelo novo que seja afinado com o Pramanta. E não essa coisa de chover no molhado, ficar tentando fazer a mesma coisa, pegando uma educação do século XVIII, colocando ela só maquiada em cima de tecnologias que não funcionam, com conexão que não funciona, com dispositivos que ninguém sabe como faz, com uma infinidade de tutoriais e webinário para a gente assistir, e não damos conta, e trabalhamos domingo, sábado, feriado, dia santo, ninguém mais faz nada. Eu mesmo estou trabalhando hoje, e por isso não entrei antes. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda, me deixa inquieto, e aqui parabenizo quem está à linha de frente, já conseguiu alguma conquista. Lúcia, demais, professores, Remes, todos vocês aí. Então, eu só queria dizer isso, um pouco de desabafo, um pouco de participação, e dizer que meu coração está com todos vocês, eu acho que a gente está no caminho certo, mas enquanto a gente não conseguir identificar o propósito da educação, que ela é levada como moeda de troca politicamente, a educação em si já vem com isso faz tempo, desde que existe educação, qual é o propósito? É um império invadir o outro e dominar as suas crianças. Isso aí no reino animal já existe. Um leão, quando chega num grupo de leoas, lá, ele mata os leões e põe os filhos deles ali, ou seja, ele acaba com uma geração e põe outra. Né? Outra coisa é a religião. O império vai em cima do outro, isso aí na história das guerras, da evolução, sempre foi isso. Destrói a religião, põe uma outra crença, monta uma em cima da outra, um fundamento em cima da outra, e assim vai. E a educação é isso. Então, eu vejo assim, eu me emociono até falando disso, sabe? Porque é uma coisa que é por aí, né? É o slogan da sociedade, é o slogan do Pramanta, é o slogan da Ordem Ararat, é a semente. E aí vem o pensar, vem o fluir com isso, né? Desfrutar disso, de que forma, se só se fala numa coisa, né? Sem a essência que se põe lá em detrimento de uma coisa que toma frente, como uma forma capciosa, dissimulada, e ninguém entende, e daí nem vem tudo isso aí que a gente está nesse caos, nesse milhão de mudança de civilização aí. Mas então é isso, só para não me estender mais, era só uma participação minha. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Fernando, só uma questão. Diante de tantas situações que se apresentam, eu penso assim que o que nos dá uma certa tranquilidade no sentido de desenvolver o nosso trabalho educacional, quando a gente, enquanto professor, enquanto educador, criar momentos onde os nossos alunos podem conseguir adquirir uma paz interior, seja por meio da yoga, seja por meio de fazer a respiração, seja por meio de ouvir uma música, seja por meio de andar com eles assim numa natureza, num ambiente da natureza. Então, eu penso que é isso que nos dá a garantia e a certeza de estarmos fazendo esse trabalho da transformação do caráter e da cultura. Que a criança aprenda a se conhecer, que ela aprenda a conhecer a si mesma. Porque se você perguntar em uma sala, você se conhece? As respostas são rasas. Ah, eu me conheço, eu sei o meu nome, né? Eu sei quem são meus pais, onde eu moro, então, e fica por aí. Então, assim, o que nos dá tranquilidade, eu penso, neste momento de tantos desafios, é fazer esse trabalho que permita à criança, o jovem, o adolescente, espaços ou oportunidades para ele ter esse conhecimento de si mesmo. Só uma contribuição a mais, assim, que eu esqueci de falar, é assim, eu entendo que... Obrigado, Nidal, concordo plenamente com o que você falou, mas, assim, não me lembro quem foi, se foi Lúcia, quem foi que falou, acho que foi você, não me lembro. O que eu vejo, assim, da minha prática, assim, eu quando entro na escola, eu entro em contato com as crianças, a primeira coisa que eu tento estabelecer são laços de afeto. Então, esses laços de afeto é que me garantem até poder chamar a atenção de uma criança. Jamais vou poder chegar chamando a atenção de alguém, porque a gente sabe disso, a indisciplina é generalizada, se eu não tenho laços de afeto e ele não me tem como caro, e daí não vai me respeitar de forma alguma e não está nem aí se vai me perder. Agora, se ele sabe que eu sou uma coisa importante para ele, se eu dou uma bronca, ele não quer me perder, e aí ele vai me ouvir. Então, estabelecer esses laços de afeto, porque eu não sei, acho que a maioria também que já teve essa experiência, no caso, eu dou aula para crianças que são filhas do crime, filhas do abuso sexual, filhas do tráfico, então não tem famílias. Então, preciso ensinar o pai, mas que pai? O pai dele faleceu, a mãe está presa, ele é criado pela irmã mais velha, ele é cheio de traumas, ele mora num cômodo que cabem 7 pessoas, dorme um em cima do outro,
e se amontoam, e tem várias situações terríveis que acontecem no dia a dia dessa família, que não é bem uma família, já é uma bagunça, fora as crianças de casalar, abandono, coisa e tal, e essa clientela, vamos chamar de clientela do professor, que são os alunos que chegam para ele e se apresentam. Como é que a gente lida com isso? Então, a primeira coisa que eu tento fazer é estabelecer um contato olho no olho, toque, pego neles, encosto, aquele contato de pele, de uma visão que eles entendam que é um adulto homem que não está dando aquela intenção sexual, e sim fraterna, e eles estranham aquilo de imediato, porque é a primeira vez, talvez, na vida que eles estejam tendo um contato com um adulto que está olhando para eles de uma forma que não é nociva. Então, eles se chocam, aparentemente, com aquilo, e ali eu ganho eles, e por ali eu vou, não estando nem aí com o meu conteúdo programático das diretrizes e normas e tudo mais, que eu não quero nem saber disso, eu quero saber se a criança vai viver, ou se ela vai, no dia seguinte, chegar na escola toda com o braço cortado, e às vezes nem chega. Vocês sabem disso, né? Então, existem, isso aí faz parte da semente do porvir, elas nasceram, são contemporâneas ao ciclo semântico, então como é que nós vamos dizer que isso aí não está nem aí? Como é que eu pego essas crianças, né? Elas fazem parte do bolo, né? E daí? Dona Helena falava, né, não em tudo salvar, mas e daí? Se apresentou aquilo ali, a lei me coube de dar cara a cara com alguém daquela idade, 5, 10, 12, 15, 18, não importa, tá ali, na minha frente, o que eu posso fazer? Vou fazer o que eu posso, lanço a minha semente, o meu amor, o meu carinho, o meu olhar, e transmito ele até energeticamente o bem que eu sei que eu tenho, e tento direcionar isso para ele. Ele recebe isso, não sabe nem como, às vezes se choca, às vezes não, e é o que eu faço como professor e educador. Então, eu só queria dar mais esse relato aqui. Parabéns, Fernando. Parabéns pelas suas colocações e reflexões. São os currículos ocultos. Nós não falamos, Lúcia, nem Nidal, sobre os currículos ocultos. E esses currículos deveriam estar mais presentes nas nossas práticas pedagógicas, no nosso processo de ensino-aprendizagem, na formação e educação de nossas crianças, de nossos filhos e até de nossos amigos. Então, esses currículos ocultos, um deles é tudo isso que Fernando colocou, a gente, né, o carinho, o acolhimento, o mostrar que ali está um amigo ou um irmão mais velho, é fundamental para criarmos uma cumplicidade, e essa cumplicidade nos leva a um direcionamento de ajuda no aconselhamento, de ajuda na formação do ser humano, de ajuda nos seus processos de dúvidas, de medos e de inseguranças. Obrigado, Fernando. Suas contribuições foram relevantes, as suas, de Raquel, Noemi, Celina. E vamos finalizar agora, por conta do horário, né? Nidal falou muito na questão da disciplina, e temos que ter disciplina em relação ao horário, apesar da live, dessa roda de conversa, está muito boa, muito interessante. Desculpem eu estar falando dessa forma, mas eu me sinto muito à vontade. Então, a gente vai passar a Celção para finalizarmos. Bom, eu quero dizer, primeiro, parabenizar todos que participaram, que eu ouvi as coisas e fiquei muito impressionado, coisas lindas, coisas maravilhosas. Eu não posso falar porque eu fui professor universitário, então não cheguei a lidar com menino, com criança, e não posso trazer muita coisa, mas eu quero, com poucas palavras, dizer alguma coisa sobre o nosso colégio iniciático, que também tem ligação. Olha, nós temos o ensino, que é ligado à inteligência, e temos a educação ligada ao emocional. Então, o professor fez de nós livres pensadores. E o nosso colégio iniciático é espiritualista. E eu lembro aos irmãos onde está o espírito dos seres humanos. O professor tem uma frase que diz, e isso é importante:
A inteligência é o Espírito de Deus no homem. Então, nós só seremos espiritualizados quando nós soubermos usar a nossa inteligência. E isso precisa ser feito, continuar sendo feito. Muito bem. Mas é preciso que cada um de nós, da série interna, somos os continuadores da obra do professor. E o professor, eu me lembro bem que ele quis cortar muito cedo o cordão umbilical psíquico, fazendo com que cada um de nós vivesse a sua vida e fosse o continuador da obra dele, falando e levando o conhecimento. Mas eu estive lembrando que não é o conhecimento que ele queria dizer de nós, ele queria nos dar a sabedoria. E como se adquire a sabedoria? Somente através da concentração mental. Através dela, a gente adquire a sabedoria e a gente pode dar aos discípulos essa sabedoria que ele deixou para nós, e nós temos que passar adiante. Mas, e preste atenção a isso, é a importante palavra dele. Ele disse o seguinte, que a inteligência é uma arma perigosa em mãos de pessoas despreparadas. Repito, palavras do nosso mestre. A inteligência é uma arma perigosa em mãos de pessoas despreparadas. Então, o que a gente entende que é uma pessoa despreparada, que não pode e não deve receber a inteligência, porque vai fazer mau uso dela? Pessoas que têm o seu emocional, eu costumo dizer, descalibrado. Então, é preciso que haja uma educação das nossas emoções. Isso que a Nidal falou, que eu venho me batendo há muitos anos, conhece-te a ti mesmo. É uma coisa dificílima, mas que é fundamental a gente se conhecer, a gente ter o domínio emocional, receber inteligência e não ensinar. Embiose não se ensina. A gente mostra para ele como ele vai concluir, como o professor fez conosco. Muita gente, eu vi muitos irmãos, eu fiz uma pergunta ao professor, ele não respondeu. Ele respondeu. Você que ele não dava a resposta correta, ele dava os dados e você tinha que concluir. E isso foi ele que fez. Então é preciso a gente desenvolver a inteligência, mas nos educarmos para termos o nosso emocional plenamente calibrado. E isso é através do conhece a ti mesmo. Essas eram as minhas palavras, queridos irmãos. Parabéns a todos, maravilha, e estamos aí preparados para tudo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Celso. Você, como sempre, só traz reflexões profundíssimas de uma natureza tão imensa que nos faz mergulhar na obra, em nós mesmos, nas nossas atitudes diárias. Obrigado, meu querido, também por essas valiosas reflexões. Celina levantou a mãozinha. Celina, quer falar alguma coisa, querida? Não. Levantei por engano. Oi, Guevara. A Aline, a Elci Patti queria falar também. Ela levantou a mão e agora ela baixou, mas ela ficou esperando a vez dela. Mas já não terminou o tempo. É isso, é Elci Patti. Ô, Elci, vamos lá, querida. Mais 2 minutinhos para você, querida. Fique à vontade. Está sem som, Elci. Vocês. Excelente trabalho esse que vocês estão realizando. E eu vou fazer uma proposta aqui que é muito forte. Dentro disso que a Lúcia trouxe, a Nidal, o Remens e o Fernando e outros, né, o Celso, vamos nos unirmos, o setor da educação, criar um grupo online para, primeiro, diríamos assim, ajudar os nossos colegas que estão dando aula diretamente com as crianças, adolescentes, etc. Né? Eu tenho feito trabalhos que têm sido muito bons aqui na região de Ribeirão Preto, Franca e região, mas fica pequenininho, porque só fica aqui. Né? Eu acho que nós podemos estender isso para todos os eubiotas que trabalham na educação, e eu vi que aqui tem pessoas assim, extremamente preparadas, eubioticamente falando,
para esse novo Pramanta e para essa nova educação, né? E nós começamos esse projeto em 1990, 1991, e ele foi barrado por alguns motivos burocráticos da eubiose, né, da instituição, mas podemos reanimá-lo, podemos retomá-lo. Vocês topam? Sim. Então, eu já vou lhe dar uma boa notícia. Nós temos um grupo da eubiose chamado Educação de Educadores, que foi criado junto com a venerável Felícia, a Alina e etc., na Convenção de Fevereiro de 2018, onde a proposta era buscar, naquela época, já contribuições para essa proposta para levar ao Conselho Nacional e ao MEC. Que maravilha! Infelizmente, né, aqui entre irmãos, nós podemos ser transparentes. Já fez 2 anos agora, e poucas contribuições. Nós temos pessoas extremamente empolgadas. Ai, que legal, vamos. Mas nós temos que sair do campo das ideias. Muitas ideias, entretanto, poucas ações. Ninguém me convidou para esse trabalho. Então, depois você já manda e-mail para nós. Eu vou deixar meu WhatsApp, porque está lá e nós inseriremos quem vier, porque nós estamos fazendo até um chamado. A ideia é um chamado para um manifesto eubiótico específico da educação. Mas que só venha quem tenha sentido o chamado. Nem todo mundo é obrigado a sentir o chamado. Exato, Eu aceito o chamado. Então, já está convidadíssima, porque o grupo já... Vou deixar aqui no chat já. O convite de Elci se tornou uma soma, não é, Lúcia, para esse trabalho que você e outros irmãos vêm desenvolvendo. Fica aí o convite também para todos os irmãos que se interessarem. Tem uma última pessoa que Guevara falou que queria também falar. 2 minutinhos para esse irmão ou essa irmã. Ela acabou de falar. Foi a Elci? Só a Elci? Acho que sim. Pronto, então vamos finalizando a nossa live de hoje, a nossa tarde do Chá Pramântico, agradecendo com muito carinho, com muito apreço, essas 2 professoras, amigas, irmãs, que trouxe à tona inúmeros conhecimentos fundamentais para todos nós. Fica, então, a gratidão, essa gratidão de educador e de educandos para vocês 2. Grande beijo para vocês. Faremos outras rodas de conversa tão significativas como as de hoje. Muito obrigado, Lúcia, muito obrigado, Nidal, de coração, nossos agradecimentos. E queremos agradecer também a participação de todos os irmãos que, de uma maneira ou outra, estiveram conosco nessa live, né? As falas de Celso, de Fernando, de Raquel, de Celina, de Noemi, enfim, a participação de tanto no chat. Muito obrigado. E também o agradecimento aí a Guevara e Maria Augusta, que hoje estiveram juntos comigo, né, na estrutura do Chá Pramântico. Um abraço, bom final de domingo, um início de semana de bênçãos para todos nós. Grande beijo para todos os irmãos e até o próximo domingo.